Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Jesus, o Pão da Vida. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a narrativa do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E finalizando o nosso estudo, identificaremos a provisão divina e a posse do pão espiritual. Item número 1 da lição: o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Jesus realiza um milagre de provisão narrado segundo a visão de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde 5.000 homens são alimentados com a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, sem contar com crianças e mulheres, que projetaria um aprovisionamento de alimentos para pelo menos 15.000 pessoas, com o intuito de, na sequência do milagre, Jesus realizar um profundo ensino espiritual sobre a salvação e a vida eterna para toda a humanidade. Multidões seguem a Jesus. Jesus passou de um lado para o outro do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, e uma grande multidão seguia, pois admiravam-se com os milagres que Jesus realizava, curando todos os enfermos que ali estavam. Jesus, então, sobe a um monte e, assentado com os seus discípulos, ao levantar os seus olhos, vê uma grande multidão vindo até ele. Então pergunta a Filipe: onde compraremos pão para que estes possam comer? Entretanto, Jesus fez esta pergunta a Filipe, já sabendo o que ia fazer, pois estava pondo à prova a fé de seu discípulo. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizados nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fiz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. João capítulo 6, versículos 1 ao 14 é o texto base da lição. E, portanto, nós estamos aqui fazendo uma pequena exegese deste texto base da lição. Então, multidões seguiam a Jesus. Na sequência do texto, nós temos que Filipe, ele responde à indagação de Jesus. Filipe, numa visão de dimensão natural, disse a Jesus que 200 denários, o equivalente a 6 meses de salário de um trabalhador comum da época, não daria para comprar uma quantidade suficiente de pães, pois esta era a quantia monetária que eles tinham em suas bolsas. Então não era suficiente para cada pessoa se alimentar com um pouco de pão. Porém, André, discípulo de Jesus, irmão de Pedro, disse a Jesus que ali entre eles estava um rapaz que tinha
em sua bolsa 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que isto não era suficiente para alimentar aquela multidão. Versículo 7 ao 9 diz assim, do capítulo 6 de João. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para o que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. Então o Senhor realiza o milagre. Jesus ordena aos seus discípulos que assentassem os homens aproximadamente 5.000 sobre a grama que havia no lugar. E tomou os 5 pães e, havendo dado graças, multiplicou e distribuiu os pães aos discípulos. E os discípulos entregaram os pães para os que estavam assentados. Do mesmo modo, multiplicou os 2 peixes e distribuiu aos discípulos e destes para os homens assentados, tendo sido então todos saciados. João capítulo 6, versículos 10 ao 11 diz: Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus então ordena que recolhesse os pedaços de pães que sobraram, depois de todos serem saciados, tendo sido recolhidos 12 cestos de pães. Ao ver este milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, as pessoas reconheceram que Jesus era verdadeiramente o profeta prometido nas Escrituras, que deveria vir ao mundo. Jesus, ao perceber que a força o proclamariam como rei dos judeus, ausentou-se daquele lugar. João capítulo 6, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, diante deste milagre, resta-nos compreender por que Jesus realizou a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Qual foi o significado, então, na esfera espiritual para que este milagre fosse realizado? Então, nós temos uma explicação muito importante na sequência do capítulo 6, que é a provisão divina e a posse do pão espiritual. Então, Jesus, ele tinha o propósito de realizar este milagre não só pela fome das pessoas que estavam a segui-lo, mas muito mais, uma explicação de ordem espiritual. Vamos então ver o que é o pão espiritual. Na sequência de ensinos aos seus discípulos, no capítulo 6 do Evangelho de Jesus,
segundo escreveu o apóstolo João, Jesus ele se declara como sendo o pão da vida, numa dimensão espiritual, significando que somente através dele os que creem podem alcançar a vida eterna. Mas quais são as credenciais que tornam Jesus como sendo um só com Deus e que somente por meio dele a vida eterna pode ser alcançada? Então Jesus ele declara que é o pão da vida. Então quais são as credenciais para ele dizer que é o pão da vida? E porque somente por meio dele é que se alcança a vida eterna. É o que nós vamos ver na sequência. Jesus é o nosso verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma. E como já mencionamos, somente Jesus pode nos conceder a vida eterna. Por quê? Porque Jesus é um Deus pré-existente, não criado, que guarda esta pré-existência com uma coexistência e autoexistência com o Pai eterno, que, em outras palavras, significa que Jesus existe eternamente na presença do Pai eterno e do Espírito Santo, sendo ele o próprio Deus que desce do céu para nos conceder vida eterna. Isto está posto, colocado no capítulo 6 de João, no versículo de número 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E Jesus se declarando como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus, ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus Pai, que se manifesta no desejo de que todas as pessoas sejam salvas e no último dia ressuscitem dos mortos para a vida eterna com Deus no céu. João capítulo 6, versículos 34 ao 40 diz assim: disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o que eu lhes disse, vocês viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e que vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aí nós temos neste ensino espiritual de Jesus, esta tríade de ensinos, onde Jesus se declara como pão da vida, que ele é o alimento para a nossa alma, é o pão que desceu do céu, o pão da vida que desceu do céu, e que ele fez a vontade do Pai. Ou seja, ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai.
que deseja que todas as pessoas sejam salvas e no último dia ressuscitem dos mortos para a vida eterna com Deus. Mas Jesus continua com profundidade este ensino sobre o pão da vida, o ser o pão da vida. E ele continua a falar sobre a vontade de Deus com relação a salvar todas as pessoas e a ressuscitá-las no último dia. A vontade de Deus expressa em sua palavra é que todas as pessoas venham a Jesus, se apeguem a Jesus, sigam a Jesus, continuem a observar Jesus, ouvir a Jesus e examinar os significados e consequências de seus ensinamentos para a vida eterna. João capítulo 6, versículos 41 a 47, diz assim a palavra do Senhor. João 41 a 47, 6, 41 a 47. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Então, esta é a vontade do Senhor. Que todos sejam atraídos pela cruz do Calvário, que é o símbolo da nossa salvação, do perdão de nossos pecados, que todos se apeguem a Jesus, sigam a Jesus, continuem a observar Jesus, ouvir a Jesus e examinar os significados e as consequências de seus ensinamentos, que é a salvação e a vida eterna. Jesus é o único pão do Deus vivo. E nós estamos falando aqui de pão espiritual. Jesus é o único pão do Deus vivo e que dá vida eterna. Pois é o único que desceu do céu, que é fonte de vida para toda a humanidade. Jesus nos atrai para si, para nos conceder a glória eterna. Comer da carne e beber do seu sangue, como disse Jesus, não significa a prática do canibalismo, mas a vontade de Jesus de que aqueles que creem nele, ou seja, reconheçam que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para o perdão de nossos pecados e para a salvação da condenação eterna, que é a separação total e permanente de Deus. Para isso, nós iremos contemplar a sua glória, a glória de Deus, a glória de Jesus nos céus. João capítulo 6, versículos 48 ao 56, diz assim a palavra do Senhor: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tanto aqui Jesus estava se referindo ao seu sacrifício na cruz do Calvário. E comer a carne e beber do seu sangue significa a adesão, vamos dizer assim, significa a entrega total da pessoa a Jesus, reconhecendo o Senhor como nosso Salvador, reconhecendo como o nosso Senhor e que aquele sacrifício é para a nossa salvação, para que tenhamos vida eterna e que venhamos a ver a glória eterna de Deus nos céus. Jesus, ele se declarando como o pão de Deus vivo que desceu do céu, está nos dizendo que, pela fé, nós devemos nos apropriar do pão da vida em nosso coração. Isto é, se achegar, ouvir, receber e guardar Jesus em nosso ser para a salvação e vida eterna. Significa que Jesus usou uma metáfora para explicar esta posse espiritual. Comer de sua carne e beber de seu sangue. Este é um ato de receber e guardar Jesus em seu coração, como um ato pessoal e de caráter individual, como já mencionei, para a salvação e vida eterna. João capítulo 6, versículos 57 ao 58 diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Que pão é este? Pão da vida, Jesus Cristo. Portanto, aí está a explicação deste capítulo 6, em que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, e na sequência, numa sinagoga, ele explica o que significa o pão da vida espiritual. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, nós realizamos a exegese do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos realizados por Jesus, que alimentou 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, com a milagrosa operação da multiplicação desses elementos alimentares. Este milagre desencadeou o ensino de Jesus aos seus discípulos numa sinagoga sobre a salvação e a vida eterna, a partir da assertiva de Cristo como sendo o pão da vida que desceu do céu. Finalizando o nosso estudo, aprendemos que a provisão divina e a posse do pão espiritual nos ensina que Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus que se manifesta no desejo de que todas as pessoas sejam salvas e no último dia ressuscitem dos mortos para a vida eterna com Deus
no céu. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 5. A verdade que liberta. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.